E aí, pessoal, beleza? Falar um pouquinho sobre o tratamento térmico de têmpera, certo? E as principais variáveis que a gente tem que se preocupar quando a gente for fazer esse tipo de processo nos aços, certo? Então, antes de mais nada, o tratamento térmico de têmpera, ele tem por objetivo aumentar a dureza do aço através de variações de ciclos térmicos, né? Onde eu vou ter um ciclo térmico bastante elevado, uma taxa de resfriamento bastante elevada, a partir de uma determinada temperatura do aço, justamente para formar uma fase metaestável ou termodinamicamente instável no meu aço. O nome dessa fase chama-se martensita, certo? Essa fase é o que vai proporcionar dureza após a têmpera em um aço, certo? Então, a principal questão que a gente precisa levar em consideração quando a gente faz a têmpera de um aço é a quantidade de carbono que a gente vai ter nele, certo? Não somente carbono, mas outros elementos de liga, mas em específico o carbono. O carbono é o principal elemento de liga de qualquer aço, certo? E se eu não tenho uma quantidade mínima de carbono, eu não vou conseguir fazer com que a martensita que eu forme tenha... Primeiro que eu consiga chegar nela. Muitas vezes eu não consigo chegar somente na martensita. Outra é que quando eu chegar na martensita, se eu chegar na martensita, ela não vai ter o que a gente chama de tetragonalidade suficiente. Ou seja, ela não vai estar tão enrijecida internamente por estar concentrando toda aquela quantidade de carbono. Então, aços com menos de 0,3% de carbono são ditos aços não temperáveis, justamente porque eles não têm uma capacidade, né, uma quantidade de carbono necessária para a gente poder fazer o tratamento térmico de têmpera. Estou um pouquinho ofegante aí, pessoal, mas é porque eu estou voltando aí do corona ainda, tá? Segunda coisa, pessoal, a temperatura, certo? Também influenciada pela quantidade de carbono. Então, para que eu consiga fazer a minha têmpera, eu tenho que elevar a temperatura do meu material até o que a gente chama de temperatura de austenitização, certo? Então, para aços hipoeutetoides, ou aços com menos de 0,8% de carbono, eu sempre vou ter que ultrapassar a linha A3 do meu diagrama ferro-carbono. Ultrapassar essa linha A3 e colocar aí entre 30 e 50 graus para cima para garantir que eu realmente vou estar na temperatura de austenitização, certo? Então, também é outro cuidado muito importante. A gente não tempera peças nas temperaturas intercríticas, ou seja, entre a 1 e a 3. A gente tem que ultrapassar a linha A3, correto? Então, a segunda coisa é a escolha da temperatura correta. Outra coisa, pessoal, a terceira coisa é o meio, tanto no aquecimento quanto no encharque da peça, certo? Então, eu vou escolher um meio que não vá nem fazer com que eu perca carbono, nem que eu coloque carbono para o interior da peça. Ou seja, eu tenho um meio na qual o potencial de carbono esteja em equilíbrio com a minha peça, com o meu material, certo? De uma maneira bem resumida, bem simples, né? Porque eu falo isso porque tem influência, alguns elementos de liga têm influência nessa variação de potencial de carbono escolhida para a tua peça, mas de uma maneira bem simples, um potencial de carbono 0,4 estaria em equilíbrio com aço com 0,4% de carbono, certo? Como eu digo, vou repetir mais uma vez, tem influência elementos de liga aí para que se faça o cálculo correto aí do potencial de carbono, mas eu devo estar em equilíbrio. A atmosfera do meu forno, vamos pensar que seja um processo a gás, ele deve estar em equilíbrio com a minha peça. Quarto ponto, a taxa de resfriamento, que vai ser influenciada pelo meio de resfriamento. Então, alguns aços, por exemplo, posso temperar até mesmo resfriando a peça ao ar. Isso seria aços, por exemplo, ferramenta para trabalho a quente, por exemplo, eu posso temperar resfriando ao ar forçado, né? Aço inoxidável, alguns tipos, né? Eu posso temperar ao ar. Outros aços não vou conseguir nem mesmo dureza se eu temperar no óleo. Eu vou ter que temperar na salmoura. Então, o meio de resfriamento vai ser extremamente importante aí para que eu consiga formar minha martensita. E isso vai depender, uma da quantidade de carbono e outra de outros elementos de liga que eu tenho no material. Por exemplo, o cromo, certo? Então, a escolha da taxa de resfriamento, a escolha do meio de resfriamento correto para que eu tenha a taxa de resfriamento e consiga a minha martensita, beleza? E a quinta e última questão é a geometria da peça, certo? Então,
eu devo muito cuidar essa questão da geometria da peça, justamente porque se ela não é uma geometria muito propícia, eu posso até mesmo trincar a peça durante o resfriamento ou, eventualmente, empenar a minha peça, certo? Então, vamos pensar uma geometria que não seja tão fácil de temperar. Vamos pegar esse livro aqui como exemplo. Imagina que esse material aqui vai ser temperado e eu tempero ele vou temperar ele no óleo, né? E se eu colocar a peça para cair lá na cesta nessa posição, ela vai descer. E o que vai acontecer? Vai formar martensita nessa região de baixo aqui. O detalhe é o seguinte, a martensita ela expande até 4%. Então o que vai acontecer? Quando ela expandir, o material simplesmente vai entortar, certo? Depois vai formar uma martensita em cima, só que vai encontrar uma grande resistência para voltar, ou seja, a peça empenou. Nesse caso, eu deveria ter cuidado a forma de resfriar, ter considerado a geometria da peça e ter resfriado ela na vertical. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.